Olá, eu sou Paula Yasmin Gonçalves, aluna da disciplina de Biomateriais no primeiro semestre de 2026, e hoje eu vou contar um pouco sobre as válvulas cardíacas de poliuretano, né, feitas de material sintético que prometem aí ser a nova geração de próteses valvares. Então, trazendo um pouco do contexto clínico, né, as doenças valvares, elas acometem, né, muitas pessoas no mundo inteiro, e elas estão relacionadas, né, a uma doença que se chama estenose aórtica, então, que é uma das principais causas de comorbidade, né, em idosos. E aqui eu trouxe uma comparação de uma válvula saudável, então essa de cima, para uma válvula já doente, que seria por conta dessas calcificações formadas no tecido, né? E como ela precisa fazer o movimento de bombeamento, essas calcificações, esse enrijecimento das paredes dificultam essa movimentação sanguínea dentro do coração, né? E a gente tem hoje, basicamente, ali as próteses mecânicas e as biológicas, né? As próteses mecânicas, elas são bastante duráveis, mas elas exigem uma anticoagulação permanente. As biológicas, que são de pericárdio bovino ou porcino, têm uma boa hemocompatibilidade, mas elas duram em torno de 10 anos. E o poliuretano vem se mostrando, né, um material aí, uma promessa como alternativa, com uma maior durabilidade e com um comportamento mais parecido com os nossos tecidos moles e por isso sem a necessidade de uma anticoagulação permanente. Falando um pouco do histórico, né, já foram feitos testes preliminares lá na década de 50 com poliuretano. A primeira geração de válvulas cardíacas, ela era à base de silicone e PTFE, ali nos anos 60, 70, mas a gente tinha o problema, né, da trombose e das calcificações nessas estruturas. Depois vem a segunda geração, que são as mais utilizadas até hoje, né, de pericárdio bovino, que tem essa duração ali de aproximadamente 10 anos e apresentam uma boa hemocompatibilidade, né, nos seus implantados. E os estudos com poliuretano, eles vão retomar ali na década de 90, então, com algumas formulações melhoradas, né, tendo ali novas opções de testes. E nos dias atuais, a gente olha muito para as formulações de poliuretano, de policarbonato e siloxano, então com outras possibilidades de fabricação e focando, né, principalmente ali na questão do TAV, da implementação por metodologia TAV. Falando um pouco da microestrutura desse polímero, né, desse biomaterial, a gente tem basicamente ali a reação entre o poliisocianato e um poliol, né, e uma relação de policondensação. Então, dentro desse poliol, a gente pode ter um grupo poliéster, um poliéter ou um policarbonato, e a partir disso vão se formar ali as ligações uretanos e vão dar origem à estrutura mais completa do polímero. Em termos de composição química e estrutura, a gente vai ter os segmentos rígidos, que vão ser a partir do isocianato, que vão controlar, então, a resistência mecânica, e o segmento flexível, que vai controlar a elasticidade. Aqui eu trago uns dados também em relação à análise de FTIR, né, de alguns polímeros usados no projeto que a gente vem desenvolvendo no Labiomate. Então, a gente tem ali um poliuretano de caráter PU éster, né, e conforme a caracterização por FTIR. E em termos de propriedades mecânicas, né? Porque além das questões de biocompatibilidade, a gente também precisa atender às exigências mecânicas, visto que essa válvula precisa durar durante bastante tempo e aguentar vários ciclos, né, dentro do organismo. Então, a gente consegue ter uma comparação de forma muito semelhante ao tecido valvar nativo, né? O poliuretano, ele traz essa característica. E dentro do nosso projeto, a gente traz uma variação de uso de fibra de carbono para auxiliar
na melhoria dessas propriedades mecânicas, então o aumento do nosso módulo elástico e da elongação desse material. Em termos de superfície, né, as técnicas de fabricação mais utilizadas, a gente tem técnicas de casting, então onde a gente produz lâminas de filmes, né, de poliuretano. Aqui a gente tem na imagem usando diferentes concentrações de fibra de carbono. A gente tem também a fabricação por deep coating, que também é uma possibilidade. E aqui no lado esquerdo a gente tem ali um moldezinho onde a gente fez uma peça, né, ali assemelhando-se à válvula através do deep coating. Em termos de processamento, né, a gente precisa, além da fabricação das membranas né, e depois da válvula em si, a gente precisa pensar nas técnicas de esterilização. Então, precisa ser um material biocompatível e também que suporte essas técnicas de esterilização em embalagem de forma segura para esse transporte, para esse uso em vivo. Questões das vantagens do poliuretano, né, como um biomaterial. Então, essa alta biocompatibilidade, a resistência à fadiga cíclica, né, a processabilidade industrial. Então, é um material que a gente consegue trabalhar em escalas maiores, e a durabilidade estimada, então, acima de 20 anos. A gente tem também o ganho, né, da baixa trombogenicidade nessas formulações mais modernas. A gente conseguir ter superfícies mais lisas, né, e não ter a formação de trombos e de calcificações naqueles folhetos. E hoje os principais desafios, então, é a questão da degradação em vivo, da gente conseguir formulações que sejam estáveis a longo prazo, e até hoje a gente tem poucos ensaios clínicos em humanos, né, no uso dessas válvulas cardíacas. E também a gente tem a necessidade ali de testes de fadiga de longa duração para conseguir simular a aplicação dessa válvula no ambiente né, do corpo humano. E aí, os principais artigos de referência que eu trago, né, a questão de também do link com o nosso projeto desenvolvido dentro do Labiomate, que eu faço parte como aluna de iniciação científica. E é isso. Obrigada.